Olá, voltamos com esse assunto anestesia com a doutora Laíse e eu vou retomar o nosso bate-papo com uma pergunta sobre os riscos da anestesia. E já aproveitando, Laíse, para você explicar um pouquinho, porque você falou da importância do jejum na anestesia geral, mas na sequência eu gostaria que você falasse da importância do jejum na sedação. Ok, perfeito. Bom, antes de mais nada, né, todo e qualquer procedimento médico tem riscos. E digo mais, não apenas procedimentos médicos, qualquer intervenção médica, né, um medicamento que você compra na farmácia, uma dipirona, você pode ter um evento adverso, você pode ter uma complicação. A questão é, qual que é a probabilidade disso acontecer? Qual que é o risco disso acontecer? A princípio, muito baixo. E é para isso que a gente trabalha, né? A gente trabalha para minimizar ao máximo os riscos durante uma cirurgia. Há riscos na anestesia? Há riscos. Mas como eu já falei, a gente faz a consulta pré-anestésica para saber quais são os potenciais riscos desse paciente, quais são as potenciais complicações que ele pode ter para a gente se antever. A gente sempre pergunta, né, quais são as alergias, se alguém da família tem algum histórico de reação à anestesia ou alguma complicação relacionada, porque isso já nos dá informações que nos permitem nos preparar e evitar essas complicações. Alergias, muitas vezes o paciente é alérgico, não ao anestésico, mas a medicamentos que são usados para amenizar a dor, e isso, se a gente sabe de antemão, a gente já não usa para não ter, né, complicações maiores. A sedação, né, que você tinha me perguntado. A sedação, muita gente pensa que é um remedinho para dormir, e não é. É mais do que isso. Já começo, né, falando que, antes de mais nada, a sedação ela tem que ser feita por um anestesista. Né? Tem que ser um médico especialista em anestesiologia, porque você tem que estar preparado para qualquer intercorrência que aconteça durante esse procedimento, e o anestesista é o profissional preparado para intervir nessa situação. No momento em que a pessoa está sobre a sedação, ela pode entrar em períodos de apneia, períodos em que ela para de respirar, e aí pode ser necessário que você coloque a máscara de oxigênio e estabeleça por um tempo a ventilação sob o balão de oxigênio. Se tiver algum conteúdo alimentar, pode retornar. Somado a isso, a sedação, dependendo do nível em que a pessoa esteja de sedação, porque tem leve, moderada e profunda, o paciente não vai ter reflexo de tosse, não vai ter reflexo de deglutição. Então, se voltar algum conteúdo, ou simplesmente um sangramento, ou uma secreção mesmo natural da nossa via aérea, for parar dentro da via aérea, não vai ter o reflexo de tosse, então vai para dentro dos pulmões, da árvore brônquica. E isso, além de, no momento imediato, poder dificultar a respiração desse paciente, no futuro pode fazer uma pneumonia, pode trazer complicações, tanto imediatas quanto um pouco, né, posteriores. Então, mais um motivo do porquê a gente preconiza tanto. Mas é só uma sedaçãozinha, só um remedinho leve. Não. O risco de uma complicação acontecer existe, e por mais que não seja dos maiores, é um risco que não vale a pena correr, e se acontecer qualquer complicação, ela é grave. Então, não compensa, a gente tem que evitar isso. Perfeito. Pensando nessas complicações que você mencionou, numa situação, por exemplo, você falou de alergias a medicamentos, mas é possível ter alergia à anestesia? Existe. Toda e qualquer substância que não esteja no nosso corpo é potencial de o paciente ter alguma sensibilidade a ser alérgico. Primeiro, vamos estabelecer o que é a alergia, né? A alergia é uma resposta exagerada e danosa ao organismo do nosso sistema imune a qualquer substância que ele entenda como estranha e como potencialmente ruim para nós. Algumas pessoas são alérgicas a pólen, outras são alérgicas a ácaro, outras são alérgicas a determinados tipos de alimento, e alguns grupos específicos são alérgicos a algumas medicações. Dentre elas, algumas pessoas podem ser alérgicas a determinados anestésicos, porém isso não é o mais comum. Não é comum ser alérgico aos medicamentos anestésicos. O que é mais comum? Alguns antibióticos, anti-inflamatórios, muitas pessoas têm alergia à dipirona, a penicilina é algo extremamente comum, né? Que durante a anestesia, às vezes se usa algum antibiótico e a pessoa pode vir a ter o que a gente chama de reação alérgica, e na pior dos cenários, anafilaxia, que é o famoso trancou a garganta, ficou todo vermelho, inchado e não conseguiu respirar. No centro cirúrgico, nós temos medicação para reverter isso, nós temos como monitorar, a gente tem como perceber, a gente reverte rapidamente. No entanto, se a gente sabe de antemão que o paciente tem ou um histórico familiar ou pessoal de alergia, a gente já evita usar essas medicações, ou medicações que possam ser parecidas, né? E desenvolvam o mesmo tipo de reação no paciente.
Isso é a alergia. O que o paciente também pode ter e às vezes é tido como alergia? Reações adversas e efeitos colaterais, que são coisas diferentes também. Reação adversa é quando você usa uma medicação e você tem um efeito deletério, um efeito ruim no seu corpo devido a algum efeito previsto nessa medicação. Se você for ler bula de remédio, um simples paracetamol pode ter o risco em alguns grupos específicos de terem algumas reações adversas. É comum? Não é, mas alguns grupos têm. O que é efeito colateral? Efeito colateral é um outro efeito que não o principal do medicamento e nem necessariamente ele é ruim. O famoso Dramin é um medicamento para náuseas, mas ele tem um efeito de ele dá sono no paciente. Muita gente que vai viajar usa para dormir, né? Isso é um efeito colateral. Podem ser efeitos colaterais ruins também. Então, às vezes as pessoas se confundem. Eu tive alergia à anestesia. E quando o paciente conta pra gente, eu fiz uma anestesia, ou minha mãe, meu irmão fez uma anestesia e teve uma reação alérgica. A gente sempre gosta de especificar para entender o que aconteceu, qual que é a raiz do problema, para a gente agir nisso e evitar de causar esse dano no paciente. Perfeito. E pensando ainda no tópico segurança, que eu imagino que os nossos telespectadores têm bastante essa preocupação, porque é o que está mais cercado dos mitos, essa questão mesmo da segurança. Existiria alguma coisa genética que pudesse impedir ou que contraindicasse o procedimento anestésico? Existem algumas condições, são bem raras, mas a que a gente mais conhece, mais estuda, é a hipertermia maligna. É uma condição que está relacionada com a genética, é uma questão hereditária, por isso é um dos principais motivos porque a gente pergunta se alguém da família teve algum problema com anestesia. O paciente, principalmente as medicações inalatórias que nós usamos para manter a pessoa dormindo sob anestesia geral, algumas outras medicações anestésicas, causam uma série de reações endócrinas e metabólicas no paciente que podem ter um desfecho muito ruim, incluindo o óbito. É prontamente identificado, quando acontece, existe um antídoto, não é alergia, é uma reação do próprio organismo da pessoa. A pessoa começa a ter, não é febre, né, mas a temperatura começa a subir de maneira vertiginosa e outras coisas também tão graves começam a acontecer. Nós temos antídoto no centro cirúrgico para esse tipo de reação, é prontamente identificado porque o paciente sempre está devidamente monitorizado quando está submetido a qualquer tipo de anestesia e a gente reverte isso. E quando isso acontece, o paciente é informado, a família é informada e geralmente quem tem esse histórico na família acaba sabendo porque acaba sendo um evento traumático. Então, se a pessoa era muito nova para saber, a família, os responsáveis ficam encarregados de lembrar para que ela sempre saiba. Isso também, qualquer tipo de reação, né? As pessoas se traumatizam e acabam sabendo para contar. E pensando ainda nessa situação, então, dela ter tido algo alérgico ou algo muito diferente, como uma raridade, como são essas alterações genéticas, caso ela tenha tido esse evento adverso, passou por essa situação toda, mas ela precisa do novo procedimento cirúrgico, como que se procede nessa situação? Existem várias formas de você fazer uma anestesia para o mesmo procedimento. Então, nesse caso da hipertermia maligna especificamente, que está muito relacionada ao gás anestésico que nós usamos. Nós temos a possibilidade de fazer uma anestesia sem o gás. No lugar de fazermos a via inalatória, nós fazemos só medicação venosa. Caso o paciente precise de uma anestesia geral, mas muitas vezes, eu preciso de um procedimento que pode ser feito por raquianestesia, pode ser feito por bloqueio, pode ser feito, né, por outra técnica, às vezes só com local e sedação, vai depender muito de cada caso, né, e vai depender se foi realmente pela medicação anestésica, se há uma reação adversa. Tem gente que também, uma reação adversa que acontece por causa dos gases anestésicos em um grupo populacional são as náuseas e vômitos no pós-operatório, que incomoda muita gente. Isso é relativamente comum. A gente pode usar medicações para prevenir isso. Eu já sei que a paciente tem o risco de acordar e vomitar e ter náuseas, então no pré-operatório eu associo mais medicações antieméticas, eu evito usar aquelas que vão despertar esse gatilho no paciente. Então existem sim recursos, o paciente não fica sem anestesia. A gente só precisa saber disso para de antemão se preparar e fazer uma coisa mais individualizada, diferenciada para esse paciente. Perfeito. Pessoal, convido vocês a continuarem conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre um tema que na epidemia ficou muito em voga, intubação. Então, siga conosco, nós vamos falar sobre esse tema com a doutora Laís, anestesiologista, e até o nosso próximo bloco.